Olá, seja muito bem-vindo ao meu mini curso As Profissões do Futuro. Muito prazer, eu sou o Pedro Tartucci, serei aqui o seu professor, um professor digital, não é mesmo? Você pode estar me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou, quiçá, do planeta, né? E aproveitando aqui para me apresentar um pouquinho mais, para aqueles que não me conhecem, óbvio, eu sou professor de matemática por formação, é isso mesmo. Trabalho até hoje, atuo na área, amo o que eu faço, para sempre trabalharei com a sala de aula, com a educação, mas eu preciso ser honesto. Eu me reinventei nos últimos anos. Não é à toa que eu tô aqui no meu estúdio. Tem uma câmera aqui na minha frente, microfone e parafernálias e mais parafernálias, iluminação, monitores, fio e cabo que não acaba mais. Pois é, eu gosto muito disso. Eu fui picado aí pelo bichinho da tecnologia e eu quero te contar tudo isso aqui nesse mini curso. Então eu te convido a ficar comigo. Aliás, mais do que isso, se você puder compartilhar, divulgar, à medida com que você for assistindo e for lembrando de alguém, pode mandar, tá bom? Sem crise. Eu não sei se você está assistindo na página que eu criei, o que é o melhor, porque na página tem todas as orientações, tem botões ali para você clicar e a gente se conectar e a gente continuar caminhando junto, tem comunidade, enfim. Bom, pode ser que você esteja me assistindo no YouTube também. E aí é legal você sempre verificar abaixo do vídeo, na descrição, tem alguns links para a gente se conectar também, tá bom? Então seja muito bem-vindo, espero que você goste, pode enviar aí para os seus amigos. E ó, o formato do mini curso é esse aqui, ó. Aqui eu vou ficar aqui no cantinho, tá bom? E aqui no fundo é o meu computador. São alguns slides que eu preparei para esse curso, esse mini curso, tá bom? As profissões do futuro, aula 1, introdução. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia? Como a tecnologia transformou a nossa vida, o nosso trabalho, a minha vida, a sua vida, a vida da minha esposa e, enfim, né? Todo um ecossistema de pessoas que estão conectadas o tempo todo e vamos falar bastante sobre isso. E ó, por fim, é um mini curso de 3 aulas, ou melhor, 2 aulas mais uma. Como assim mais uma? É porque são 2 aulas, né? E se essas 2 aulas fizerem sentido para você, daí eu criei uma terceira aula que é uma aula bônus para você se conectar mais comigo, para a gente continuar juntos. Então, lá na terceira aula eu vou falar algumas coisas mais específicas, alguns passos que eu quero dar adiante, aqui com a proposta, né, desse movimento que eu estou criando. Mas por enquanto é hora de assistir a primeira aula, tá? E sem mais delongas, já vou colocar aqui o nosso primeiro slide, que é o seguinte. Eu trouxe aqui para nós, eu estou olhando ali no meu retorno, pronto, agora deu certo. Eu trouxe aqui para nós um take, eu achei no YouTube, eu espero que seja domínio público, eu acho que é, né? Charlie Chaplin, teatro mudo. Vou até deixar completamente sem som, tem uma musiquinha aqui e tal, desnecessário. E vou dar o play pra gente fazer uma reflexão inicial, que é a seguinte. O que nós estamos vendo aqui? É uma linha de produção e tem os operários ali, o chefe botando pressão, não é? E aparentemente esses operários não estão dando muito conta do serviço. Eu não posso ficar olhando muito porque eu gosto muito dessa proposta de comédia, né? Eu vou começar a rir e vou desfocar. Mas aqui com vocês, bom, eu queria fazer uma comparação, um paralelo dessa linha de produção com a nossa vida, com a minha vida em especial, com o sistema escolar que existe hoje no Brasil e no mundo. E veja bem, eu não tô aqui, eu vou dar o play de novo, eu não tô aqui para levantar bandeira, para dizer se o sistema educacional é bom, se não é bom, para que, enfim, não quero falar sobre isso, eu quero falar o seguinte. Bom, eu sou professor de matemática, como eu já te disse. Comecei lá em 2007, 2008. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Lá em 2007, eu dava aula para uma galerinha de 13 anos de idade. Bom, 2007, 2008, de lá pra cá, mais de 15 anos se passaram. Então essa galerinha de 13 na época, hoje tem 28, 29, 30, 31, depende, né? Depende um pouquinho aí de quando você está assistindo esse vídeo e tudo mais. Bom, falar de uma galera que hoje tem 30 anos é uma turma que já está no mercado de trabalho. Lá na época que eu ensinava matemática para eles, será que eu estava preparado para prepará-los para as profissões do mundo de hoje? Porque, veja bem, eu nunca imaginei naquela época que eu trabalharia aqui, por exemplo, com meu microfone, com a minha câmera, percebe? Bom, naquela época a internet já existia, claro, mas era mais limitada e tudo mais. Então esse tipo de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para você, mas não com o alvo de, vamos tentar adivinhar o que vai ter daqui 10 anos. Não. Não é esse meu alvo. O meu alvo é trazer a reflexão
toda uma mudança de mundo, de tecnologia, e refletir junto com você o seguinte: será que você está antenado? Será que a sua profissão tem tecnologia envolvida, sim ou não? Será que você está perdendo tempo, sim ou não? Bom, queria te convidar a caminhar comigo junto nessa proposta. E aí é o seguinte, num segundo slide aqui, eu trouxe uma imagem. Uma imagem que eu encontrei muito simples, né? Bom, para sua informação, não sei se você sabe, mas o YouTube ele veio para o Brasil em 2005. É isso mesmo, 2005. E aqui, algo muito pessoal acontece. Por quê? Eu estudei o meu ensino médio, o meu terceiro ano do ensino médio foi em 2004. O que significa que eu estava ali prestando os vestibulares, o Enem, né, o Enem de hoje, numa época que eu não estudei usando o YouTube ou estudei com pouquíssimo acesso à internet. Um jovem, eu me considero jovem, não me considero uma pessoa muito velha. Então, peraí, hoje em dia eu já não sei o que é estudar mais sem o YouTube. Não só estudar, mas qualquer coisa que eu preciso aprender ali, uma receita ou uma luzinha que acendeu no painel do meu carro e eu quero saber o que é aquilo, YouTube. Eu já não sei viver sem ele mais. Eu pago o YouTube, aquele YouTube Premium, só para não ter os anúncios, enfim, uma série de coisas do tanto que é útil para mim, para os meus filhos, para minha família. Bom, lá em 2005, época que eu estudava, nem tinha, né? Ou melhor, estava chegando, né? E chegando, obviamente, com muitas limitações. Vocês concordam? Vocês estão comigo? Será que você é de qual época? Da minha época? Será que você é um pouquinho mais velho? Talvez. Talvez você seja mais novo e nem sabe o que é viver sem o YouTube, né? Eu trouxe aqui mais um take. Esse take me chamou muito a atenção. Vou deixar sem som também. Esse cidadão aqui, ele está vendendo um computador, um dos primeiros computadores, né? Eu não tive. Na verdade, a minha tia teve um. E quando eu era um pouquinho mais velho, ela deu para nós um antigo, porque ela chegou a comprar um novo. Eu tive acesso a esse computador aqui. Era um IBM Pentium 186, 187, nem lembro direito. Extremamente limitado. Não dava para fazer muita coisa não. Alguns trabalhos escolares, tinha um joguinho ali da paciência, uma outra coisinha, realmente muito limitado. Porém, marcou a minha geração. E hoje, bom, aqui na minha frente eu tenho uma máquina que eu uso para fazer live, para atender os meus alunos, nas minhas mentorias. Afinal de contas, eu, além de professor de matemática, eu também sou um empreendedor digital. Então, preciso disso aqui o tempo todo, né? E eu tenho uma máquina poderosíssima aqui na minha frente, infinitamente melhor, claro, óbvio, do que aquela primeira. E qual é a reflexão aqui dessa introdução de mini curso? A tecnologia está mudando. E assim, né, disruptivamente, abruptamente, a tecnologia está cada vez mais forte, mais poderosa, certo? Voltando aqui para o nosso slide. Bom, ainda fazendo uma relação ali com aquele computador, eu sou dessa época aqui, ó, da época do disquete. E eu acho que tem gente que está me assistindo aqui que nem sabe o que era, né, um disquete. Dá um Google aí depois. Vai lá no Google, coloca aí disquete e tudo mais. Você vai entender melhor o que era esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Aqui tem vários, né? Uma pilha, você tá vendo aí, né? Cada disquetinho, se eu não me engano, ele tinha uma capacidade de armazenamento ali de 3 megabytes. 3.5, não passava de 4 megabytes. Vai, vamos arredondar aí, não passava de 5 megabytes. Tem músicas em MP3 que é mais pesado do que 5 megabytes. Entre aspas, cabia uma música. Porque não era para isso, né? Era para levar, deslocar ali um arquivo, uma planilha, um trabalho escolar, como eu disse, enfim. Aqui tem até uma comparação, né? Uma pilha de disquetes ali armazenaria 132 megabytes apenas. Megabytes. E hoje nós convivemos aí com os pendrives, temos também os HDs, né? Eu tenho aqui um HD externo, um Toshiba. Esse HD meu aqui é de 1 terabyte. 1 tera, são 1000 gigabytes. Ali aquele pendrive na mão do rapaz aqui, dessa pessoa, quer dizer, 128 gigabytes, né? Como mudou. E aqui tá dizendo em apenas 20 anos. Essa imagem é um pouquinho antiga já, o que significa que já avançou. Né? Os nossos celulares, eles têm uma capacidade de armazenamento gigantesca. Tem celular de 1 terabyte de armazenamento. Tá? 512 gigas, 256 e assim por diante. Olha o que eu trouxe aqui. Quem lembra? Agora eu vou começar a revelar algumas idades aqui. Quem lembra, quem não lembra. Se você quiser de alguma forma me encontrar e me dizer, né? Se você é dessa época ou não. O que é isso aqui?
Esse aqui, eu vou dizer assim, da seguinte forma, é o WhatsApp da minha época, né? É aqui que eu conversava com os meus amigos de maneira extremamente limitada, extremamente limitada. A internet não era à vontade, pelo menos não na minha casa, era caro e tudo mais, né? Enfim, era pelo computador. É o MSN, né? O MSN era o bate-papo da minha época. Chega a ser nostálgico pra mim, é gostoso estar aqui com você já com 10 minutos aqui de mini curso. Vamos avançar, eu não quero estender muito aqui não nessa primeira aula, uma aula introdutória, tá bom? O que temos aqui? Aqui é legal, hein? Eu vou cortar o som também, não tem necessidade. Gente, esse aqui é o desenho. Ai, eu esqueci. É os Jetsons, é isso? Acho que é, os Jetsons. É um desenho da década de 70 ou 80. Não passa disso. E eu acho interessante saber que lá nos anos 80, o criador desse desenho tinha uma visão futurística bacana, né? Eu sei que hoje nós não temos os carros voadores, assim como essa imagem está mostrando. Tem ali um prédio, uma arquitetura moderna, né? Um prédio elevado e tudo mais, bem bacana. E durante o vídeo aqui, mostra uma série de tecnologia que a gente vive hoje. Por exemplo, essa. A moça ali, que eu esqueci o nome dela, ela tá fazendo uma chamada de vídeo com a mãe dela. Gente, 1970, 1980, bacana isso, hein? Esse desenho tinha robozinho e, enfim, é legal saber, de novo, né, que pessoas olhavam para o futuro e imaginavam como seria. E hoje, será que a gente consegue imaginar como é o futuro, como vai ser, né? Na verdade, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu tenho algumas noções. Talvez por estar imerso, né, nesse mundo de tecnologia e tudo mais, bate-papo aqui pro nosso mini curso, tá bom? Vamos avançar aqui no momento nostálgico, celulares. Celulares. Me conta aí, qual você teve? Se quiser pausar o vídeo para dar uma olhada com calma. Ó, eu tive o número 2, foi o meu primeiro. Eu tinha ali meus 15 anos de idade, vai. E tinha o jogo da cobrinha. Lembra disso? Te peguei, acertei sua idade, então, tô ligado. Bom, alguns estudantes, né, estudantes aqui do mini curso, não fazem ideia do que eu esteja falando, né? Da limitação que era esses aparelhos, né, que eram. Eu tive o 5 também, fiquei com ele muito tempo, na verdade. Eu tive o 7, esse 7, se eu não me engano, foi quando o celular ele começou a vir acompanhado de lanterna. E a tecnologia era essa. Uau, agora tem lanterna no celular. Uau, todo mundo queria. Já pensou, gente? Olha o que eu tô falando, lanterna no celular. Deixa eu ver aqui mais o que me chama a atenção. O número 12, ele tinha música. Ele vinha com foninho, com fio, óbvio, na época não tinha fone sem fio, imagina. E limitadinho, dava pra pôr ali 10 musiquinhas, MP3 e tal, mas era demais, né? A juventude amava ouvir uma música, enfim, né? O 13, famosíssimo, né? O V3, ele tinha um flip, ele abria e fechava, era elegante, era chique, enfim, bem legal, né? O que mais que eu tive? Eu tive os Blackberries também, eu tive dois, se eu não me engano. Que eram. Eu já era mais velho quando eu tive um BlackBerry desse. Eu já tinha um plano pós-pago. Eu trabalhava, dava minhas aulinhas, aulas particulares, comecinho de carreira. Bom, enfim, muito bacana. E aí hoje a gente pensa nos telefones que nós temos acessos, né? Nós temos acesso aos celulares que estão aí à nossa disposição. O quão diferente, mais poderosos eles são, não é mesmo? Bom, gente, de novo, eu não tô falando aí de 100 anos não, né? Tô falando aí de uma corrida de 25, 30 anos, vamos arredondar aqui alguns números, né? E eu queria que você pudesse ir refletindo comigo nesse aspecto, né? O quão a tecnologia avançou e o quão ela está avançando de maneira aceleradíssima, né? Eu vou soltar aqui já uma palavrinha, duas palavrinhas que nós iremos ainda ter bastante aqui no mini curso As Profissões do Futuro. Inteligência artificial, que chegou chegando e, gente, tá mudando bastante aí tudo ao nosso redor, tá ou não tá? E, gente, o próximo slide ele é muito importante aqui para nós, que é o seguinte. O que eu trouxe aqui para nós? Bom, é uma revista. A própria revista caiu em desuso. Poderia, sim, falar de revistas e hoje quase não tem mais. Eu gosto, eu gosto. Mas não é sobre a revista em si que eu quero falar. É sobre esse exemplar aqui da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que, aliás, é uma empresa, um business que se reinventou e permanece até hoje. Eles têm canal no YouTube, programa na televisão, cursos, enfim, eles permaneceram, eles perduraram, né? Bacana isso.
E essa revista tem um, um slogan ali, um título, né? Lá embaixo está escrito assim, ó, videolocadoras, os segredos de um negócio de muito futuro. Ei, alô, acabou, não tem videolocadora mais. Passando o olho aqui, eu não sei se eu consigo ver a data dessa revista, aqui possivelmente está escrito, mas eu não consigo ver. Acho que tem como dar um zoom aqui, não consigo ver. Mas, gente, um negócio de muito futuro e nem existe mais. Tem gente que nem sabe o que é uma videolocadora. Eu trouxe uma imagem aqui pra vocês. Aqui, ó. Essa aqui era a minha sexta-feira à tarde. Com os meus pais. Nós íamos até essa loja, pra quem não sabe, né, uma pequena explicação, pra alugar filmes em VHS. Era uma fita, um tijolão assim, ó, que a gente levava pra casa, colocava no videocassete pra assistir um filminho ali e tudo mais. Tinha que rebobinar. Se não rebobinasse, pagava multa. E tem gente aqui que nem sabe o que é rebobinar e eu não vou explicar agora não. Mas, e aí? Vou voltar um slide aqui. Um negócio de muito futuro. Eu acho que quem teve videolocadora na época certa ganhou um certo dinheirinho sim. Tinha visão de negócio. Só que acabou, né? Não existe mais. Isso não te dá um medinho? Não é medo, acho que eu usei uma palavra ruim, mas isso não te dá um temor? E aqui eu gostaria que você ficasse bem atento aí à sua profissão, qual atividade você exerce hoje. Será que é uma atividade de muito futuro? Mas qual muito futuro? Esse muito futuro aqui? Ou muito futuro real? Enfim, essa é a minha intenção aqui com esse mini curso. É provocar um pouquinho mesmo, tá bom? E essa imagem aqui, ela mexe muito comigo, turma. Essa imagem que fala de algumas empresas que são milionárias, talvez até bilionárias, eu não tenho esse conhecimento. Mas vamos pegar algumas aqui. Empresas atuais, super atuais, né? Temos aí o Netflix, acabamos de falar da videolocadora. O Netflix foi responsável, um dos responsáveis por acabar as videolocadoras, né? A internet, porque hoje em dia você tem ali o Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e outros, né? Streamings, acho que é isso. Enfim, você tem ali centenas, milhares de filmes e séries, e aí você paga ali um acesso, acho que essa é a palavra, hein? Acesso. Você paga ali uma assinatura mensal e tem acesso a isso, né? E detalhe, Netflix não é um canal de TV, o Netflix não tem... vamos ver aqui, ó, por exemplo, Uber. Uber não tem carros, é tecnologia pura. É alguém que tem um carro, precisa trabalhar, precisa monetizar. Tem aí no seu radar essa palavrinha, por favor, monetizar. Então essa pessoa precisa monetizar, precisa ganhar dinheiro, falando aqui num linguajar bem, né, normal. E tem alguém que precisa se deslocar e tem um dinheirinho para isso. E aí o que acontece? A tecnologia vem e liga essas duas pessoas. É o que acontece com o Airbnb. Tem uma pessoa que tem ali um cômodo, uma casa, um apartamento e pode disponibilizar isso para alguém que precisa e quer monetizar, e alguém que precisa se hospedar. E aí o que acontece? A tecnologia linka os dois. A frase aqui embaixo está escrito: a internet está mudando o jogo. Eu diria que a internet mudou o jogo. Eu diria que a tecnologia, porque não é só a internet, né? É tecnologia. A tecnologia mudou o jogo. E eu queria que você pudesse refletir mais uma vez. Se as suas atividades, se os seus trabalhos, se eles têm internet, se têm tecnologia, se monetizam. Eu não estou falando daquele salário que você recebe no final do mês. Eu sou professor, como eu disse. Eu atuo de maneira... É o que eu chamo de offline. O que é o offline? É o tradicional. Eu acordo, tomo banho, troco de roupa, entro no carro e vou pessoalmente até um local de trabalho. Esse é o que eu chamo de offline. Então, eu tenho uma atuação tradicional, mas eu tenho uma atuação online também. Mas não apenas hobby, que é um hobby, mas eu monetizo com isso. Eu consigo ganhar meu dinheiro com isso. É claro, pessoal, aqui uma observação importante. Nunca vocês irão me ver oferecendo milhões, fortunas, vem comigo aqui pro digital que tá bombando de ganhar dinheiro. Não, não, não. É um trabalho. Assim como qualquer outro trabalho, é um trabalho e exige tempo, exige dedicação. Agora, momento da gravação desse mini curso, são 10h20 da noite. E eu tô aqui trabalhando, claro, de maneira muito confortável, tô de chinelo, tô no meu estúdio, ar-condicionado, blá blá blá. Mas é um trabalho. E eu tô trazendo aqui para vocês reflexões, de novo, não para te prometer milhões, fortunas. Não, isso pode acontecer.
mas com trabalho, né? Assim como qualquer outro trabalho, tá bom? E aí, tá fazendo sentido para vocês? Eu quero te falar algumas profissões do futuro. Quando eu digo do futuro, é porque lá em 2008 eu dava aula para uma galera que hoje eles exercem algumas dessas profissões junto comigo, eu também, né? Nunca imaginei que eu seria um professor do digital, um empreendedor digital. Pois é, na aula 2 eu quero te mostrar algumas profissões que eu não atuo muito mais, já atuei, mas não muito mais, por questões que eu te explico lá na aula 2. E se tudo isso fizer sentido para vocês, uma aula 3, um bônus, uma aula onde eu mostro algumas profissões que eu hoje atuo diretamente. É uma profissão mesmo, como eu tô dizendo aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui. Carros autônomos. E aí? Bom, não temos tanto assim aqui no Brasil. Estados Unidos já tem bastante, né? Os carros que dirigem sozinho, vamos dizer assim, tá bom? Mas enfim, tecnologia no trânsito. Talvez a minha filha, o meu filho, talvez eles não precisarão dirigir quando eles atingirem ali a idade certa, né? Talvez essa seja uma habilidade que no futuro vai ser opcional. É só para quem quiser, mas quem não quiser, tá tudo certo. É um pouco diferente dos dias de hoje, né? Hoje a gente já consegue, eu não gosto de dirigir, ótimo, aí tem Uber, tem outros, né, aplicativos ali também de deslocamento, enfim, isso já é possível, né? Na época dos meus pais isso não existia, ou dirigia ou então sofria um pouco mais, né? E é isso, eu acho que no futuro não vai precisar dessa habilidade, né? Esse takezinho aqui é legal, né, tecnologia, eu tava lá em Londres e esse aqui é o metrô, né? É o Underground. E eu lembro de estar me aproximando da escada rolante, ó, avistei uma moça lá na frente. E no que eu fui chegando perto, não era uma moça real. Era uma projeção ali, né? Era um holograma. Eu até filmei e tudo mais. Mas era perfeito. E aquela moça, ela ficava ali, né? Mind the gap, cuidado. E dando uns recados, presta atenção nisso, naquilo. Enfim, eu fiquei bem impressionado, né? Ali não tem uma pessoa orientando, né? Era tecnologia. Aliás, tem um segundo take aqui que eu trouxe para o nosso mini curso, que é sobre a história do holograma, né? Nós temos aqui, eu vou avançar um pouquinho esse vídeo, mas olha lá, esse vídeo é antigo, hein? Dá para ver pela roupa do cidadão ali, uma roupa. Mas enfim, né? O que o cidadão. Olha isso aqui que legal. É uma projeção, eu como professor de matemática, fico pensando, já pensou se daqui pouco tempo na sala de aula, além do quadro onde eu escrevo, já pensou se fosse possível projetar ali no meio da sala, né, um gráfico, professores de biologia, de ciências, projetar ali um órgão do corpo humano, que demais, né? Essa tecnologia é bacana porque também, por causa disso aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o ponto certo. Puxa, queimei a largada aqui, mas eu ia mostrar isso aqui, ó, essa parte. De repente surge ali uma pessoa entre aspas. Por que entre aspas? Porque essa pessoa está em outro lugar, num estúdio possivelmente, né, com uma tecnologia, e ela apareceu de maneira perfeita na frente ali do nosso camarada ali, o professor. Essa tecnologia, ela é usada já foi usada recentemente por políticos para fazer alguns comícios, por pastores, presbíteros, padres, enfim, líderes religiosos, não é? Que ministravam ali um culto em vários lugares ao mesmo tempo, né? Que tecnologia disruptiva, é ou não é? E esse tipo de coisa muda o mundo, muda o jogo, né? Bom, uma nova forma de trabalhar, portanto, surge, né? Trabalho remoto, não existia isso antigamente. Ou se existia, era muito pouco, o home office. Freelancers, tá bom, sempre existiu, mas hoje com uma potência muito maior, né? E aí o empreendedorismo ali ficou um pouquinho apagado, peço desculpas, né? Mas o empreendedorismo digital, que é o que eu faço, ele veio com muita força, né? Múltiplas fontes de renda, a tecnologia possibilitou fazer investimentos e vender aqui um material, né, digital. E eu fico pensando, o meu falecido pai, meu pai era dentista. Vamos supor que meu pai, ele gostava de ensinar, né? Afinal de contas, tem os professores ali, a universidade, né? Vamos supor que meu pai fosse um professor da área dele. E vamos supor que ele quisesse ter um material próprio. Não um livro, mas um curso. Nossa, imagina o rolê que não era para gravar um curso na época do meu pai. Em estúdio, em câmera, e depois para vender esse treco. Hoje em dia, turma, com isso aqui.
daria para um dentista gravar e vender, produzir, e a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, né? Um material, um curso e uma série de coisas. E ter uma outra fonte de renda, não é mesmo? Isso é interessante demais, né? Olha aí, ó, a inteligência artificial chegou, né? Para facilitar muito o jogo. Na verdade, as pessoas estão usando bastante, talvez não com todo o potencial que a inteligência artificial permite, mas enfim, tô aqui para falar um pouquinho também para vocês, né? Tem essa frase aqui, que foi a própria IA que criou esse slide, eu criei com inteligência artificial, tá bom? Eu não ia falar não, mas tá falado. O que antes levava décadas para se desenvolver, agora acontece em meses. O que significa que o que mudou, em 20 anos mudou ali, a videolocadora virou um Netflix, um Amazon Prime. Tá, só que agora vai ser questão de meses e, enfim, é muito mais rápido, né? E aí, você tem medo ou você vê como uma oportunidade? Não só a IA nas profissões, mas todo esse contexto de tecnologia nas profissões. Será que você se sente recuado ou será que você se sente motivado? Eu tô aqui para te motivar, eu tô aqui para te convidar a caminhar junto comigo. Já uma história eu tenho, já há alguns anos, né? 2016 foi quando eu tive o meu primeiro contato aí com esse negócio de mercado digital e oportunamente eu te contarei essa história, como foi, né, da onde que eu tirei isso. E bom, cheguei aqui no meu limitezinho de 30 minutinhos de aula e, ó, você está pronto para ir para a segunda aula, né, do nosso mini curso, as profissões do futuro, profissões do mercado digital, tá bom? Na próxima aula eu vou te mostrar o primeiro grupo, é porque eu dividi em dois grupos, então eu já falei, estou repetindo. Primeiro grupo, na aula 2, algumas profissões que eu já atuei, mas não atuo mais, porém eu preciso entender delas, porque eu terceirizo, então eu preciso saber cobrar, eu preciso olhar e aprovar, ou dizer que não tá bom, precisa de algum ajuste. Vou te mostrar uma por uma, né? E nosso mini curso é basicamente isso. Caso você tenha gostado dessa primeira aula que eu estou encerrando agora e da segunda aula que eu espero te ver lá, daí tem uma terceira aula, uma aula bônus, é só para quem realmente quer continuar comigo essa história. E aí eu vou te mostrar algumas profissões que eu trabalho diretamente, né? Meu dia a dia mesmo como empreendedor digital, tá bom? É hora de você se conectar comigo, caso você queira. Se você estiver assistindo o mini curso na nossa página, desce um pouquinho, tem todos os meus canais e tem uma comunidade no WhatsApp para você entrar lá, fazer parte. Eu alimento ela semanalmente. Então vem comigo, conecte-se, né? E eu espero te ver lá na aula 2, tá bom? Até breve, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Um abraço.